Estamos iniciando o ano de 2021 e eu quero dizer algo que todos já sabem. Deus continua sendo o Deus dessa terra, Deus continua sendo o Deus deste povo, Deus continua sendo a esperança para os perdidos, Deus continua sendo aquele que dá paz aos cansados. Neste ano de 2021, Deus continua sendo Deus, com o controle de todas as coisas nas suas mãos. Não se esqueça disso. Grandes coisas, grandes sinais vão acontecer neste planeta. Amém. Em 2021. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és
coração. Mesmo que estoure uma guerra, mesmo que as estrelas caiam do firmamento, mesmo que a lua se transforme em sangue, Pai, mesmo que surjam terremotos, maremotos, a nossa paz vem do Senhor. Vem e derrama paz sobre o teu povo durante este ano de 2021. Que o Senhor possa estar trazendo, Senhor amado, a certeza e a confiança de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco todos os dias deste ano de 2021 até a consumação dos séculos. Que a boa paz do Senhor seja sobre nós. Toda honra, glória e louvor a Ti, Senhor, somente. Amém. Amém. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. É mais uma vez um privilégio estar compartilhando a palavra de Deus com você nessa escola dominical. Deus tem nos ensinado, ministrado muito através dessas gravações, das ministrações, né? Tanto para a escola dominical, quanto para os cultos, quanto para os devocionais. Deus tem usado esse tempo para poder, através da tecnologia, ministrar o nosso coração dentro de casa. Isso é um privilégio riquíssimo. Nessa manhã, foi me concedida a oportunidade de trazer mais um estudo sobre um tema da Palavra de Deus. E nessa manhã, eu gostaria de compartilhar a seguinte palavra, né? O seguinte estudo. Entendendo os planos de Deus para a nossa vida. Existe um versículo muito conhecido, muito difundido, muito pregado, que se encontra em Jeremias 29:13, no qual Deus diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês tanto desejam. E nessa manhã eu queria trabalhar esse versículo como versículo-chave, mas trazer o contexto no qual Deus profetizou esse versículo. Vai ser um pouco extenso, graças a Deus é uma escola dominical, nós faremos a leitura do capítulo anterior, uma parte do capítulo que se encontra esse versículo, e vamos desfolhar um pouco a Bíblia Sagrada, para que a gente possa entender a profundidade que esse versículo foi profetizado na vida do povo de Israel. Amém? A gente vai fazer a leitura primeiro em Jeremias, no capítulo 28. Será o capítulo 28 todo. Nós vamos entender o que Deus ele estava preparando, planejando para Israel. Amém? Diz assim: No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou, e disse diante de todo o povo: Assim diz o Senhor, é desse modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: Vá dizer a Ananias: Assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele.
Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Capítulo 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, preste atenção na carta, tá, irmãos? Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. Em algumas traduções diz, orem pela paz da cidade que vocês vão morar, porque se essa cidade tiver paz, vocês também terão paz. Você pode ter essa tradução em casa, então ela também é válida, tá, irmãos? Porque assim do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, ou planos de paz, e não de causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Irmãos, nessa manhã eu gostaria de compartilhar como entender os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. O livro que nós acabamos de ler é o livro do profeta Jeremias. Vale uma dica. É um livro um pouco mais extenso das últimas cartas e livros que eu ministrei uma palavra ou ministrei um pequeno estudo, mas é um livro super válido. Jeremias, ele é um homem que, de fato, transpareceu o caráter de um homem de Deus numa realidade totalmente desafiadora. Se você quer aprender como se comportar diante de humilhação, de afronta, de perseguição, de rejeição, qual deve ser o posicionamento de um homem e de uma mulher de Deus, faz um favor, leia Jeremias. É um livro riquíssimo, extremamente válido. O motivo desse estudo é trazer o coração de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que Deus diz que ele que sabia os planos que ele tinha para Israel. E muitas vezes nós pegamos esse versículo para trazer para a nossa vida ou para a vida de alguns irmãos e irmãs que nós estamos ministrando no momento. Eu queria trazer o contexto no qual o texto está inserido que acabamos de ler. Nós estamos falando do povo de Judá, que representava até então o remanescente de Israel. Judá havia largado Deus durante muitos anos. Como assim, Tiago, largado Deus? Israel sempre foi ministrada diante da lei de Moisés a como se comportar perante Deus e perante as outras nações. Mas há muitos anos, eles abandonaram essa prática, se assemelhando, se comparando, se igualando aos povos que estavam ao seu redor. Logo, eles abandonaram Deus, começaram a construir ídolos, começaram a roubar, começaram a adulterar e ter as práticas que os povos que eram seus vizinhos tinham e faziam.
E Deus começou a enviar profetas para poder alertar a eles que esse tipo de prática traria uma consequência destrutiva para a vida da nação, de todo o povo. Só que, por mais que Deus enviasse profetas, por mais que Deus levantasse homens que fizessem sinais gigantescos que chegavam a assombrar, como, por exemplo, Elias, que fez fogo cair do céu, como diversos outros profetas que ressuscitaram mortos, fizeram chuva cair, oraram para que chuva não acontecesse, por mais que Deus levantasse homens dessa estirpe, desse nível, Israel, por um período de tempo, se arrependia, logo em seguida voltava às práticas desses povos vizinhos. E isso foi trazendo uma ira, isso foi fazendo que eles chegassem perto de uma consequência. E qual foi a consequência que aconteceu com o povo de Israel, que nesse momento da história estava sendo representado pelo reino que nós chamamos Reino do Sul, Reino de Judá? Deus levantou um império chamado Império Babilônico, que tinha como imperador o imperador Nabucodonosor. Ele era um homem que Deus, anos antes, tinha profetizado que levantaria como um instrumento de juízo para poder disciplinar Israel. E qual foi a disciplina que Deus executou através da mão de Nabucodonosor na vida de Israel? Num certo momento da história, Deus ele envia o imperador Nabucodonosor com seu exército para poder guerrear contra o Reino do Sul. Só que eu preciso te situar como que era a cabeça do povo de Israel naquela época. Lembre-se, Israel é o berço dos maiores homens da história. Vou te falar alguns homens. Moisés, ele era de Israel. Davi era de Israel. Sansão, Elias, Eliseu e tantos outros homens, eu poderia aqui perder a conta. Josué, os valentes de Davi, eles tinham diversos homens e mulheres que eram exemplos de que Deus sempre esteve com eles. Então, quando Deus levanta Nabucodonosor para poder disciplinar Israel, Israel acha que Deus ainda estava com eles. E por mais que Nabucodonosor fosse um imperador muito grande, com um exército muito poderoso, Deus estava do lado de Israel e não permitiria que Israel perdesse uma guerra. Vale lembrar que naquela época, o único lugar que era válido para uma adoração pública era o templo que Salomão tinha construído, que Davi deixou como missão para Salomão e Salomão construiu. Então eles tinham um único lugar que Deus havia permitido uma adoração pública na terra, que era o templo que se encontrava em Jerusalém. Eles tinham os maiores exemplos da história de homens que tinham se relacionado com Deus. Eles tinham diversos exemplos de grandes vitórias, mesmo quando eles eram inferiores em número, em arma, em tecnologia. Então eles tinham diversas batalhas que eles tinham ganhadas, tanto na época que eles tinham só juízes, quanto na época que já tinham reis. Então eles eram muito seguros que acontecesse e acontecesse, nunca uma nação pisaria em Jerusalém e causaria um dano, como Deus estava profetizando através de Isaías, como tinha profetizado, através de Isaías, como estava profetizando através de Jeremias e outros profetas. E chegou um tempo que esse rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ele domina. Só que ele não somente domina Jerusalém, ele destrói a cidade. Ele destrói os muros, que eram motivo de orgulho de Jerusalém. Ele pega o templo de Salomão, que era um templo adornado de pedras preciosas, de ouro, do melhor tipo de arquitetura, ele derruba, ele joga no chão o templo de Salomão, e ele rouba, ele captura os utensílios que foram preparados para adoração ao Senhor. Então ele tira toda a riqueza do reino de Judá, ele toma Jerusalém, ele mata muitos homens, ele mata muitas mulheres com requinte de crueldade. Ele foi cruel, mas ele estava executando uma sentença que Deus havia mandado. Então, diversos homens e mulheres morrem, principalmente jovens e crianças e os velhos. Os jovens homens, por causa do exército, não conseguem resistir ao exército babilônico, muitos morrem. As mulheres jovens são capturadas para se tornarem mulheres dos babilônicos. Os mais ricos, que eram os mais inteligentes, os mais preparados, que tinham posição de destaque, são levados como escravos para a terra da Babilônia. E o povo comum, que podia acrescentar em alguma coisa ao Império Babilônico, também foi levado como cativo. Esse é o contexto que a gente está acabando de fazer a leitura de Jeremias no capítulo 28. Vale ser justo com você, meu irmão, que existiram 3 deportações, tá? No texto que a gente está falando, não chegou a terceira ainda. Mas Nabucodonosor já havia tomado a cidade, já tinha destruído o templo. Então é válido o que eu acabei de falar com você. Em que texto está inserido esse contexto? Eu queria que você se colocasse no povo de Israel nesse período, tá? Que eu acabei de fazer a leitura. Israel estava tomado por um sentimento de vingança.
uma parte do povo, uma grande parte do povo está numa terra estranha, está lá na Babilônia, servindo ao povo babilônico, que é um povo que não adorava a Deus, era um povo idólatra, um povo pagão, mas mesmo assim tinha subjugado o povo de Deus. Então, os judeus que sobreviveram e tinham sido levados para a Babilônia faziam trabalhos que eram trabalhos mais forçados, trabalhos mais difíceis, trabalhos mais duros, com o intuito de servir a comunidade babilônica. E aqueles que haviam ficado em Jerusalém eram muito reduzidos, estavam sem recursos, ou seja, a alimentação era escassa, não havia dinheiro, não havia um sistema de governo, estava tudo muito perdido. E os homens que faziam parte dessa comunidade que se encontravam em Jerusalém estavam tomados de ódio, estavam tomados de vingança, e tudo o que eles queriam ouvir é que, por mais que aquilo que tivesse acontecido, que era uma desgraça sem tamanho, que nunca tinha acontecido na história de Israel, que Deus estava com eles e já haveria de mudar a história deles. Para você ter uma ideia, irmão, e é uma coisa que me faz cada vez mais ter mais respeito pela Bíblia, amor. A Bíblia é um livro de extrema autoridade, porque a Bíblia não faz questão de esconder sentimentos, emoções, falhas, erros, dúvidas dos grandes homens e mulheres que neles estão contidos. Eu queria fazer uma leitura de um salmo dessa época, para você entender o tamanho do sentimento de Israel, de raiva, de ódio, de rancor contra os babilônicos. Se você estiver em casa e puder abrir a Bíblia ou abrir o aplicativo no seu celular, abre comigo, por gentileza, Salmo, no capítulo 137. É do mesmo período do texto que a gente acabou de fazer a leitura, tá, irmãos? No tempo de deportação, que o rei Nabucodonosor tirou o povo de Israel da cidade santa e levou eles para o Império da Babilônia. Diz assim o Salmo: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída e gritaram: arrasem-na, arrasem-na. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você fez com a gente. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra as rochas. É um salmo que está na Bíblia. Esse era o sentimento do salmista quando se referia à Babilônia naquele período. Era um sentimento total de vingança, de raiva e de rancor, o sentimento de alguém que foi ferido e queria que aquele que causou a ferida fosse ferido da mesma forma. Eles estavam sentindo um sentimento de raiva, tristeza, ódio, mágoa, rancor, e que eles queriam que a Babilônia de toda forma sentisse essa mesma dor. Então, movido por esse sentimento, o resto da comunidade que ficou em Jerusalém, e a maior parte da comunidade que tinha sido deportada para a Babilônia, começou a procurar respostas que confirmassem aquilo que eles estavam sentindo no coração. E eles queriam, de qualquer forma, ouvir que Deus haveria de mudar essa situação a curto prazo e que Deus haveria de executar a vingança na Babilônia num período mais curto possível. E por isso, como o coração deles estava obstinado dessa forma, começaram a se levantar diversos falsos profetas, profetizando aquilo que eles queriam ouvir. E nós lemos no capítulo 28, o profeta Ananias profetizando que aquela situação toda só duraria 2 anos e que Deus mudaria o cativeiro, traria eles de volta e subjugaria a Babilônia. No mesmo momento que Jeremias profetizou que isso não aconteceria. Jeremias a todo momento era usado por Deus para dizer: olha, não se revoltem contra Nabucodonosor, não se levantem contra ele, vivam, tenham a sua vida. E aqui eu queria trazer o estudo de hoje, sobre o que Deus ele tem preparado para nós. Eu acabei de falar para vocês que Israel foi invadido, milhares de pessoas morreram por causa dessa invasão da Babilônia, muitas pessoas morreram. A cidade empobreceu porque a Babilônia roubou todos os ouros, roubou os recursos, roubou a comida, deixou a cidade sem estrutura nenhuma para plantação, deixou a cidade sem estrutura nenhuma para comércio.
Os que foram levados para a Babilônia não foram levados para serem ricos, pelo contrário, foram levados para servir, então não tinham serviços ou empregos tão privilegiados, salvo as exceções de grandes nobres que poderiam acrescentar ao intelecto babilônico. Daniel é um exemplo dele, você conhece, Daniel é contemporâneo dessa época. Tirando essas exceções, a maior parte do povo empobreceu. E aí, como o povo estava com esse sentimento de revanchismo, esse sentimento de vingança, eles começaram a parar no tempo e começaram a ser consumidos por essa raiva. E é aqui que entram os planos de Deus para Israel naquele momento, e depois eu vou mostrar quais são os planos de Deus para nós no tempo de hoje. Deus levanta Jeremias e começa a profetizar para Jeremias qual deveria ser a postura de Israel agora que eles estavam como deportados numa terra que não era deles e em qual eles não eram mais o cabeça. Eles estavam sendo conduzidos. E aí nós fazemos a leitura de uma carta que Jeremias escreve para aqueles que foram deportados. E Jeremias começa a trazer qual era o comportamento que Deus esperava de Israel. E aqui eu quero que você se concentre, meu irmão, minha irmã, para entender a estratégia de Deus para aquilo que nos está reservado. Deus ele vai aconselhar o povo, a partir do versículo 4, que o povo deveria se constituir, ter um lugar fixo. Deus fala para o povo de Israel, olha, homens e mulheres, eu preciso que vocês se assentem, que vocês constituam um lugar fixo. E que nesse lugar fixo vocês se casem, preparem a terra, trabalhem uma vinha, tenham plantações. E depois de vocês se estabelecerem, casando-se e tendo com o que comer, tenham filhos, multipliquem-se. É necessário que vocês gerem. E quando vocês se multiplicarem, gerarem, é necessário que os filhos de vocês escolham as mulheres deles e peguem as suas filhas e escolham homens para ela, para que eles também façam o mesmo que vocês fizeram. Se estabeleçam, casem-se e tenham filhos. É necessário que vocês multipliquem, porque o período que vocês vão ficar nessa cidade é um período já estabelecido de 70 anos. Não era 2 anos. Não era um curto prazo que Deus havia estabelecido para poder julgar Israel. Deus havia estabelecido 70 anos. E Deus diz assim, a gente passa a perceber, irmãos, que Deus ele não é um Deus vingativo. Deus ele dá um caminho, dá uma orientação para Israel. Olha, vocês pecaram, vocês abandonaram, vocês sofreram juízo, mas eu não quero isso para vocês. Eu vou dar a estratégia necessária para vocês nesse período de dor, nesse período de sofrimento, nesse período que vocês estão numa terra que não é de vocês e que vocês não são cabeça, para que vocês comecem a se preparar para aquilo que eu preparei para vocês daqui a 70 anos. Só que, quando se findarem os 70 anos, é necessário que vocês cheguem a um nível específico preparado para esse momento. Então, essa é a estratégia que Deus dá para Israel. Olha, eu quero que nessa terra estrangeira vocês se estabeleçam. Pare com esse negócio de vingança. Pare com esse negócio de ressentimento, de rancor, de ódio. Esqueça. É necessário que vocês estabeleçam-se. Depois de estabelecer, case, prospere, tenha filhos, e que os seus filhos você escolha mulheres e homens para eles e para elas, para que eles também tenham filhos, para que quando chegar aos 70 anos eu possa trazer vocês de volta. E eu vou dar um conselho para vocês. Na cidade que eu levei vocês, quem levou não foi Nabucodonosor, para a cidade que eu conduzi vocês, que eu estou levando vocês para viver 70 anos, ore para que essa cidade tenha paz. Ore para que essa cidade prospere, porque se essa cidade tiver paz, se essa cidade prosperar, vocês vão ter paz e vão prosperar também. Você consegue imaginar, irmãos? Não, nós não conseguimos imaginar porque nós não passamos por essa situação, mas a gente pode ter um pequeno feeling. Foi essa cidade a responsável por destruir e trazer desgraça para Israel. E nessa cidade que Deus trouxe os cativos para residir nela, Deus está falando assim, pega essa cidade e ore para que a cidade tenha paz enquanto vocês estiverem aí. Pega essa cidade e olhe para que essa cidade prospere, para que vocês que estão aí vivendo nela prosperem também. Para com esse sentimento de revanchismo, para com esse sentimento de vingança. Por quê? Porque sou eu que sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Não são vocês que sabem o que eu tenho preparado. Porque Israel a todo momento tinha a concepção que eles entendiam Deus e sabia que Deus não queria que eles estivessem ali por longo tempo. Não, isso aqui é temporário, vai ser 2 anos. Não, irmãos. Não é assim, Israel, que vai funcionar. O que vai funcionar é que são 70 anos que vocês vão residir aí. E nesses 70 anos, vocês não podem deixar o tempo passar. Vocês não podem ser consumidos por raiva, por ódio, mágoa, ressentimento, querendo vingança todo o tempo. Não vai dar certo se vocês viverem dessa forma aí durante 70 anos.
O que vai dar certo é, já que vocês estão aqui e foi eu que trouxe, cresçam, multipliquem, prosperem, constituam famílias, se fortaleçam, porque o prazo que vocês vão ficar aí não é para sempre, são 70 anos. Vai chegar o momento que eu vou regressar com vocês. E aí, irmãos, Deus vai dizer essa palavra de Jeremias, capítulo 29, 13. Sou eu quem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Qual era o fim que Israel queria? Voltar para a terra. Só que Israel estava com a concepção totalmente equivocada sobre como isso aconteceria. Eles tinham a concepção que seria por meio da vingança, seria por meio da destruição e que isso seria num curto prazo. E não foi assim que aconteceu. Deus, ele preparou um período de 70 anos para que Israel pudesse gozar do plano. E sim, irmãos, o que aconteceu nesses 70 anos? Daniel foi para lá, Daniel se tornou um exemplo junto com os 3 homens da fornalha, que a gente gosta de dar o apelido, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os nomes babilônicos que foram dados a esses 3 judeus. Ali nessa terra foi preparado um dos maiores sacerdotes que toda a Bíblia Sagrada já ouviu falar, Esdras, que foi um homem responsável. Ele conviveu com esse tempo, nesse período de 70 anos. A gente não sabe o dia que ele nasceu, se ele foi antes do exílio, que ele nasceu e foi levado como cativo, ou se ele nasceu já no cativeiro e depois ele regressou para a Terra Prometida, mas nós sabemos o seguinte, ele viveu esse período de 70 anos. Se foi por inteiro ou por uma parte, ele viveu. E dentro dessa terra babilônica, ele se preparou, ele estudou a lei do Senhor para poder ministrar Israel, que já não sabia tanto quanto antes a palavra de Deus. Foi lá que Esdras foi treinado, Neemias na terra estrangeira. Foi em terra estrangeira que Neemias foi treinado. Lembra que ele era o copeiro do rei? Já não era mais da Babilônia, era da Pérsia, mas sim, era terra estrangeira. Quantos homens se levantaram? Neemias, Esdras, Satiel. Quantos homens e mulheres se levantaram nesse período e foram preparados nesses 70 anos? Por quê? Porque Deus deu uma estratégia. E é aqui que eu queria conversar com você, meu irmão e minha irmã. Eu e você sempre queremos antecipar aquilo que Deus tem para nós. Nós queremos sempre adivinhar o que tem no coração de Deus, na cabeça de Deus, e moldar a vontade de Deus à nossa vontade. É isso que o texto está dizendo que Israel estava fazendo. Só que não é assim que funciona. Eu queria ministrar nessa manhã o seguinte: como entender os planos de Deus, irmãos? Não levando os nossos sentimentos e emoções a Deus, tentando traduzi-lo. Não traduzindo Deus com nossos sentimentos e emoções. Existe uma passagem na palavra de Deus, que é o próprio Jesus que está vivendo, no qual Jesus conhecia os planos de Deus desde sempre, desde a eternidade, e no período que ele está pré-crucificação, ele ora para Deus, tentando remodificar o plano. Ele não queria que o plano não acontecesse, ele queria remodificar. Ele fala: Pai, é necessário que eu beba o cálice dessa forma? Existe a possibilidade que eu passe por esse plano, por esse projeto que foi estabelecido desde a eternidade, sem que eu beba o cálice? Se sim, eu gostaria. Mas se não tiver como, que seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus também passou por um período que ele não gostaria de passar. Ele sabia qual era o plano e o projeto de Deus, porque Israel não foi nesse momento somente que ele sabia. Por isso eu te aconselho, a gente lê o capítulo 28, leia Isaías e Jeremias, que eles dão um panorama geral de como era a nação pré-exílio e depois no exílio, pós-exílio, depois com os livros que vêm com Esdras, Neemias, que você vai ter uma visão geral de como era esse período com Israel. Mas faz uma leitura principalmente de Jeremias e Isaías, que você vai perceber como que Deus falou bastante como seria o projeto, como seria o plano para poder purificar e redimir Israel e depois trazê-los para a terra novamente. Então Jesus também passou por isso. Jesus, ele sabia qual era o plano e o projeto, mas a emoção, que era o medo naquele momento, queria dominá-lo a ponto de poder refazer uma parte do projeto, uma parte do plano para chegar lá no final. E Deus simplesmente não responde, dando a entender que a resposta era não. Então, nessa manhã, o que eu quero trazer? Meu irmão e minha irmã, em primeiro lugar, existe um pensamento de Deus a seu respeito. Deus tem um pensamento a teu respeito, Deus tem um pensamento a meu respeito, e o pensamento que Deus tem é um pensamento de paz, para dar aquilo que o nosso coração deseja. Só que não é da forma que nós queremos. Não, o projeto que Deus tem preparado para nós, quem preparou foi Ele.
E existe um tempo determinado para qualquer coisa em nossa vida. E aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã que está me ouvindo. Qual é o estado de vida que você se encontra hoje? Você sabe me dizer qual foi o tempo determinado de Deus que você está vivendo agora, nesse momento? Em que momento da sua vida você se encontra? Esse mesmo profeta Jeremias, ele vai dizer assim: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Essa geração, que foi a geração do exílio, ela não entendeu o tempo que ela estava vivendo. Ela não entendeu. Jeremias dedicou a vida dele inteira para poder ensinar essa nação, essa geração que fazia parte de Israel, o momento que eles estavam vivendo e qual era o tipo de atitude e decisão que eles deveriam tomar. Mas mesmo tendo um profeta full-time, que a gente chama, né? um profeta integral, que profetizou diversas vezes para eles, eles não conseguiram entender o momento e por isso que eles passaram pela destruição e exílio. Eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos em 2021, graças a Deus, estamos no início ainda do ano, a gente está nem na primeira, a gente nem chegou na segunda quinzena de janeiro, estamos na primeira quinzena do primeiro mês do ano de 2021. Deus está nos dando a oportunidade de refletirmos em que tempo eu estou vivendo no projeto de Deus para minha vida. Existe um plano que Deus ele tem para mim e para você. Esse plano ele é certo, é um plano de paz, não é um plano de mal. No entanto, em que momento desse plano eu estou? E qual é o tipo de escolha e qual é o tipo de atitude que eu estou tomando e levando? Qual é a sua escolha, meu irmão? Será que o sentimento de raiva, de revanchismo, de amargura, de orgulho, de arrogância, de abandono a Deus, ele tem tomado o nosso coração? Ou nós estamos entendendo o tempo que nós estamos vivendo e nós estamos conseguindo corresponder ao tempo que Deus designou para a minha vida e para a sua vida? Vale muito a pena lembrar, irmãos, que esses 70 anos eles foram fundamentais para o fortalecimento da fé do povo judeu. Depois desses 70 anos, eles se uniram de uma forma gigantesca. Israel, ele começa a dar mais valor à palavra de Deus depois desses 70 anos e eles começam a se fortalecer na lei que Deus deixou através de Moisés. Tanto é que quando a gente vai chegar nos tempos bíblicos, eles são descendentes dessa geração que zelou pela lei para que não se perdesse no cativeiro. Então, esse período de 70 anos foi crucial para a história do povo judeu. Por quê? Porque depois de um tempo eles entenderam. Não há o que fazer, a não ser seguir o plano e o projeto que Deus determinou para nós nesse tempo, que era estabelecer, casar, prosperar, ter filhos, cuidar dos nossos filhos, esperar que eles crescessem para dar mulheres e homens para eles, para que eles também constituíssem família, ou seja, fortalecer a nação. Eu te pergunto, por que fortalecer a nação, irmãos? Porque eles acabaram de vir de uma guerra que eles perderam. Milhares de homens morreram. Milhares de jovens foram roubadas e mortas. A nação tinha reduzido muito. Então o que Deus fala? Agora é um período de reconstrução da nação. Eu preciso que vocês cresçam, multipliquem, para quando os 70 anos chegarem ao fim, vocês estejam robustos, do tamanho de uma nação fortalecida, para que quando vocês regressarem à terra prometida, vocês não sejam alvo dos inimigos, um alvo fácil. Vocês precisam crescer. E o período de crescimento e multiplicação é agora, nesses 70 anos. Então, esses 70 anos serviram como uma incubadora para o povo de Israel, para eles poderem voltar a crescer, se fortalecerem, prosperarem e retornar para a terra prometida. Então, nessa manhã, o que eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, não é problema a gente ter sentimentos. Sentimentos, eles são válidos para determinar como é que nós estamos. Tristeza, raiva, amargura, às vezes quase próximo à depressão, alegria. Esses sentimentos, eles mostram como nós estamos no momento, mas esses sentimentos, eles não podem roubar aquilo que Deus tem preparado para nós e de forma alguma guiar a nossa vida, o nosso projeto. Nós somos um projeto de Deus. Você que faz parte da Igreja Metodista Tapuã é projeto de Deus. Então Deus, ele espera que nós entendamos o que ele está dizendo e nós apliquemos o que ele quer para nós. Nessa manhã, eu gostaria de orar com você, baseado nesse texto, para que a gente possa finalizar. Pode ser? Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer por essa palavra, pela vida do meu irmão e da minha irmã. Queria te pedir para o Senhor abençoar, abrindo seus olhos, permitindo que ele venha viver, meu Pai, entendendo o seu projeto para o tempo que ele está nesse momento vivendo. Dá sabedoria, dá graça, dá conhecimento, para que o meu irmão e minha irmã
sejam fortalecidos no Senhor, entendam o seu projeto e possam executar o seu plano. Muito obrigado, no nome de Jesus. Nessa manhã, meu irmão e minha irmã, não seja roubado pelo sentimento. Não deixe que o seu coração determine qual é o projeto de Deus para você. Não faça isso. Põe o seu coração em Deus. E por mais que o momento possa ser um momento de humilhação, um momento de vergonha, um momento de rejeição, um momento de tristeza, é um momento. E nesse momento, existem comportamentos e escolhas que Deus quer que você tenha. Quais são esses comportamentos e escolhas? Deus quer mostrar para você. Então, nessa manhã, entra num quarto, fala com Deus que Ele tem algo profundo para te mostrar. Perceba, Deus tem os 70 anos para ti. Você está dentro dos 70 anos? Você já passou dos 70 anos? Você ainda vai viver os 70 anos? Eu não sei quanto tempo representa os 70 anos de Deus na sua vida. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 anos, 5 anos, mas perceba, Ele tem um início e um fim. E para esse início e fim, existe um comportamento que Deus espera que você tenha. Tenha o comportamento de ser obediente, fiel naquilo que Deus determinou que você viva. Fique na paz, que Deus te abençoe, tenha uma ótima manhã. Graça e paz.